Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler 1 Pedro capítulo 5 a partir do versículo 5. Então aqui diz assim na palavra: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, e que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, olha o que Pedro escreveu aqui. Guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Quando a palavra diz aqui, humilhai-vos, a palavra humilde não é andar maltrapilho, atirado, não. A pessoa humilde de coração é como diz aqui, lançando sobre ele, ela lança para Deus. A palavra lançar significa jogar. Eu jogo para Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. O humilde procede assim. O soberbo, ele fica preocupado. Quantas vezes na nossa vida, ou até mesmo depois de conhecermos a palavra, ouvirmos várias vezes esse versículo dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que Deus, ele cuida, sim, cuida, mas quando você verdadeiramente descansa nele. Tem pessoas que lançam e pegam de volta o problema. Aí não tem como Deus agir. Quanto tempo das nossas vidas nós nos preocupamos, nós passamos preocupados, e não é isso que Deus quer, que nós venhamos ficar preocupados, ansiosos. Por isso que Jesus disse, né, que as aves não semeiam, elas não colhem, mas Deus as alimenta. Você já viu alguma pomba, algum passarinho ficar parado, deprimido? Porque não tem o que comer. Não, eles não estão preocupados. A palavra diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Então, Jesus disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Lançar a minha ansiedade para Deus. Se eu ficar olhando para um monte de dívidas, um monte de boletos, um monte disso, um monte daquilo, eu não vou dormir, eu não vou ter descanso, eu vou ficar doente, porque eu não vou conseguir me desligar daquelas dívidas, daquela conta, daquele problema. Quando eu lanço para Deus, eu descanso. Eu descanso totalmente. E é isso que agrada o coração de Deus. Quando nós lançamos para Ele o problema, a dificuldade, nós dizemos, Senhor, isso é impossível para mim, mas é possível para o Senhor. Eu me lembro de um testemunho um dia que eu ouvi, de uns irmãos de uma igreja que eu frequentava, né, alguns anos atrás, aonde eu me converti, que eles não conheciam Jesus. E eles estavam passando por um problema financeiro gravíssimo. Ele tinha tido uma sociedade com um outro que fugiu
com o dinheiro e deixou ele com todas as dívidas. Isso há anos atrás, a dívida deles era mais de 300 mil reais. Eles não tinham de onde tirar. Aquela irmã, ela era bancária na época e ela disse que era só o salário dela. Ela disse: irmã, a minha casa vivia fechada. O meu marido tinha vergonha, medo que iam cobrar ele, e não é que ele não queria pagar, ele não tinha como. Ele estava entrando em desespero. Até que um dia Deus usou uma obreira, né, que era da mesma igreja que eu frequentava. Ela tinha ido visitar a mãe dela. E ela vendia Natura ou Avon, não lembro na época. E a mãe, sabe, disse: vamos lá na casa da minha filha, você vai oferecer para ela os produtos que você vende, você já aproveita e você fala de Jesus. E foi o que ela fez. Ela foi lá e pregou a palavra para aquela família. Num dia, essa mulher sentiu falta do esposo, eles tinham somente uma filha, e ela disse: filha, onde está o teu pai? Não sei, mãe, eu acho que está no quarto. Ela disse que quando ela chegou no quarto, o esposo estava com a arma na mão, de joelhos, apontando para sua cabeça. Ela olhou para ele e disse: você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você acha que assim você vai resolver o problema? Aí ele largou aquela arma e saiu chorando. Ela disse que ela guardou, ela escondeu. Ela disse que naquele momento ela dobrou o joelho dela no chão e disse: Deus, se realmente o Senhor existe, faz alguma coisa por nós. E Deus começou a trabalhar. Eles foram para a igreja, eles aceitaram Jesus, eles começaram a cumprir os princípios bíblicos, começaram a ser dizimistas, ofertantes, e Deus começou a operar. Conforme eles foram buscando, Deus foi operando, foi operando. Eles quitaram todas aquelas dívidas que eles tinham. Quando eu vim embora de lá, uma das caminhonetes que era, né, a top daquele ano era a dele, daquela cidade. Uma era a dele. Ele já estava com 3 carretas, ele trabalhava no ramo de carnes. E cada carreta nova que ele comprava, ele levava a primeira coisa que ele fazia. Ele levava lá na porta da igreja para o pastor que estava lá ungir ela, consagrar ela. E aquele homem, nós ainda brincávamos, podia faltar o pastor no culto do domingo, mas ele estava ali. Ele às vezes na semana ele não tinha tempo, mas no domingo ele estava ali. E ele era fiel. E Deus honrou ele. Quando eu ouvi aquele testemunho dela, eu disse: nossa. Então, para você ver que quando você começa a buscar a Deus, lançar o problema para ele, descansar nele, deixar Deus trabalhar, eles começaram com o salário dela. Conforme Deus foi operando, foi trabalhando, aquilo que entrava na mão dele também, ele quitou toda aquela dívida. Aos olhos humanos seria impossível. Mas o que aquele casal fez? Descansou. Eles lançaram o problema para Deus. Quando aquela mulher se colocou os joelhos no chão e disse: Deus, se o Senhor existe, me ajuda, faz alguma coisa, eu não aguento mais. Quando o justo clama, Deus ouve. Eles não tinham conhecimento da verdade, mas alguém levou a verdade até eles. E eles aprenderam a descansar, eles aprenderam a confiar em Deus. E era uma pessoa sem soberba nenhuma, uma pessoa humilde, simples, aonde o pastor dissesse: olha, eu me lembro que tinha uma irmãzinha lá que estava passando necessidades, era uma senhorinha de idade, ela morava numa cidade vizinha ali, todos se mobilizaram, eles arrecadaram, eles foram no mercado, eles trouxeram do bom e do melhor e foram levar até a casa daquela senhorinha. Eles tinham um coração voluntário para as coisas de Deus, para a obra de Deus, não se ensoberbeceram. O soberbo, ele é presunçoso. O soberbo, ele não descansa, porque ele não sabe lançar para Deus o problema.
ele fica para ele. Eu vou resolver, eu posso. Por isso que a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele que reconhece, Senhor, eu não consigo, isso aqui não é para mim, mas é para o Senhor. O que é possível para mim eu estou fazendo, mas o impossível é tu que vai fazer. E descansa, lança, joga para Ele e diga: Senhor, eu sou dependente de Ti, Pai. Quanto tempo nós perdemos na nossa vida nos preocupando com tantas coisas que muitas vezes nós jogamos e nós buscamos de volta o problema e Deus fica olhando como é que você quer que eu faça algo se você joga e tira, você joga e tira de volta para você. Através da preocupação nós fazemos isso. Nós impedimos de Deus agir na nossa vida. Quando eu ouvi isso, eu comecei a refletir, eu disse: Jesus, quanto tempo da minha vida eu perdi, o tempo precioso que o Senhor me deu, muitas vezes preocupada. Mas quando eu aprendi a lançar para Ti toda a ansiedade, Pai, eu aprendi a descansar. A palavra diz aqui: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que a ansiedade tem causado hoje na vida das pessoas? A ansiedade começa como ansiedade. Daqui a pouco, ela entra na depressão, ela desenvolve síndrome do pânico, ela começa a ter crises. Por quê? Porque ela se envolve tanto nos problemas que ela não consegue lançar, ela não consegue deixar Deus cuidar dela. Ela abraça tudo, ela acha que ela pode resolver tudo. Às vezes a pessoa não consegue nem resolver o problema dela e quer abraçar o do outro também. Eu conheço pessoas assim. Nós não vamos resolver o problema da humanidade. A única coisa que nós podemos é orar, confiar em Deus e falar de Jesus para as pessoas. Porque quando nós estivermos passando por uma adversidade, as pessoas vão olhar para nós, vão ver calma, vão ver paciência e vão dizer: como é que você consegue ficar assim? Pois é, porque Deus é bom. Porque Deus, Ele cuida da gente. Quando a gente lança para Ele, Ele cuida, Ele prove. Nós conseguimos ver a cooperação, como eu já falei no devocional anterior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu amo a Deus, quando eu descanso em Deus, as coisas cooperam ao meu favor. Eu consigo ver o cooperar, o agir, o mover de Deus quando eu descanso. Quando eu lanço, quando eu não fico pegando de volta o problema. Quando eu confio no Senhor, eu alegro o coração do Pai. Porque eu declaro, eu confesso que eu sou dependente dEle. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E é verdade. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Nós somos limitados. Mas Deus não. Para nós tem um limite. Até aqui você pode. Aqui é comigo. Nós precisamos entender esse limite. Até onde eu posso ir? Até onde é comigo? Eu preciso parar e refletir e dizer: Senhor, é contigo, Pai. Jesus disse: troca o fardo comigo, o meu é leve. Por que você está carregando um fardo pesado se Jesus disse que o dele é leve? Então troca com Ele. Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu troco o meu fardo contigo, meu fardo é leve. Então Jesus, Ele troca o fardo contigo. Por que você tem que estar carregando esse fardo com sobrepeso terrível? Que você está fazendo um esforço terrível para carregar e você não consegue? Então troca com Jesus. Lança para Deus a tua ansiedade. O salmista disse: levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor e de mais ninguém. Não seja presunçoso, orgulhoso e soberbo, não.
Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você tem as suas fraquezas, que você tem as suas falhas, que nós precisamos confiar, descansar, esperar no Senhor, perseverar em oração, como diz a palavra. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só com você. Esse problema que se levantou na tua vida não é só com você. Não seja egoísta de querer achar que é só contigo. Não é, não. Quantas pessoas recebem um diagnóstico de câncer? Quantas pessoas recebem um diagnóstico de uma doença? Quantas pessoas recebem uma notícia trágica? Não é só você. Tem vários irmãos no mundo que estão passando pelas mesmas dores, pelas mesmas aflições, até piores do que as nossas. Então nós precisamos olhar para esse contexto e saber que assim como eu sou tentada, o outro também é. Assim como o diabo me tenta me destruir, ele veio para matar, roubar e destruir tanto a mim como a você. Isso não é exclusivo só para mim, isso é para todos. Ele veio para todos. O diabo veio para fazer isso com todos. Só que aquele que é de Cristo é diferente. Ele resiste ao diabo, a palavra diz aqui, quando ele é sóbrio, quando ele vigia. E daí o diabo, ele anda ao derredor. Mas ele só sai dali quando eu estou sujeito à autoridade de Deus. Olha o que diz aqui. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Potente mão de Deus, que tem poder na mão do Senhor. A palavra diz que a mão dele não está encolhida. Ele tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido. Então, os ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Ele ouve. Quando o justo clama, Deus ouve. Então, clame. Então, busca, a palavra diz, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas eu preciso clamar. Eu preciso reconhecer a soberania de Deus na minha vida. Eu preciso estar sujeita à autoridade de Deus na minha vida para que eu esteja sóbria, vigilante. Para que porque o diabo está ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. E isso é com todos, é com o ímpio, é com o cristão. Ele anda ao derredor. Mas quando nós estamos sujeitos à autoridade de Deus, quando nós lançamos para Deus o cuidado das nossas vidas, é diferente. Então eu vigio, eu sou sóbrio, eu sou vigilante, mas eu estou sujeito à autoridade de Deus. Porque quando quiser vir algo sobre a minha vida, eu vou saber identificar. Isso é uma investida do maligno. Eu não vou ficar achando que é uma pessoa que está me odiando, que eu sou injustiçada, não. Quando se levanta algo, eu sei identificar que é o inimigo da minha alma que está tentando armar uma cilada, algo astuto para o meu lado. Mas eu vou e oro e digo, Senhor, a situação que se levantou aqui na minha vida é essa, Pai. Me dá a direção e em nome de Jesus, Satanás, a tua ação está repreendida e destruída no nome de Jesus. Eu preciso estar sujeita para que eu possa resistir no dia mal. Eu preciso orar, eu preciso vigiar em oração. Eu preciso estar sóbria e entender a situação, o contexto dela. Qual é a trama do inferno contra mim, contra a minha casa? Eu preciso estar sóbrio, preciso orar, buscar, vigiar, me consagrar para que o Espírito Santo sempre venha me deixar alerta, porque é Ele que me convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que nos guia, que nos mostra, vai por aqui,
Não, por aí você vai se dar mal. É aqui. Não é lá nem aqui, é aqui. Então o Espírito Santo, ele vai nos guiar. É ele que vai nos conduzir. Ele nos dirige quando nós damos a permissão. Então deixe Deus cuidar de você. Não andei ansioso por coisa alguma. Não deixe que a preocupação te consome, sabe por quê? Porque quando a tua mente ela está bombardeada de preocupação, você não consegue vigiar. Você não consegue discernir quando aquilo ali é uma seta, é uma investida do maligno, porque você está preso na preocupação, que é isso que o diabo quer. Que ele quer te distrair, ele quer que você se distraia com a preocupação, com a ansiedade. Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou pagar esse boleto? Como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer com aquilo? Ele tenta te distrair para que você não fique sóbrio e para que você não vigie. Ele vai tentar te distrair com algo, te tirar do foco, fazer com que você tire das mãos de Deus a preocupação que você jogou para ele. Ele vai tentar fazer com que você coloque dúvida. Ele vai tentar lançar dúvida no teu coração, medo, inquietação, ansiedade. Ele vai tentar roubar a tua paz quando você lança para o Senhor. Ele vai fazer de tudo para que você pegue de volta o probleminha que você lançou para o Senhor. Porque ele vai tentar sim minar tua mente de preocupação para que você fique o quê? Ansioso. E olha o que diz a palavra aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E depois o Senhor fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando você lança para Deus o cuidado da tua vida, da tua casa, do teu negócio, do teu empreendimento, você acha que Satanás fica feliz? Não. Ele vai fazer de tudo para te atormentar aqui, te bombardear de preocupação, de dúvida, vai tentar colocar ansiedade, vai tentar de tudo para que você tire da mão do Senhor aquilo que você lançou para ele, para que você tome de volta, porque assim ele consegue te manter preso na ansiedade, no medo, na depressão, no pavor, na culpa, e ali ele vai. Quando você lança para Deus totalmente o cuidado da tua vida, você descansa. Você descansa. Eu estava escutando um áudio da pastora Joyce Meyer, onde ela falava que tinha vezes que ela se irritava com o marido, porque enquanto ela estava lá desesperada com um monte de boleto que eles iam pagar, hipoteca da casa vencendo, mais isso, mais aquilo, ele estava dando risada, brincando com os filhos, assistindo TV, e ela dizia: David, você não está vendo e você está rindo? Aí ela foi entender que ele já havia lançado para Deus o problema. Ele estava descansando, enquanto ela era bombardeada de preocupação. E ela disse: quanto tempo da minha vida eu perdi preocupada. Eu não conseguia ver que o meu esposo já tinha lançado para Deus e ele estava descansando, enquanto eu estava ali desesperada, muitas vezes, ansiosa. A minha mente, às vezes, por algum momento eu tentava descansar, mas eu não conseguia, ela disse. Quando eu tentava por algum momento ir lá com a minha família interagir, o diabo tentava novamente me trazer todos aqueles problemas, hipoteca, boletos, mais isso, mais aquilo. E ela disse: eu não conseguia lançar para Deus. Eu ficava com o problema nas minhas mãos, mas eu não ia poder resolver. Ao contrário do marido. Até que ela entendeu isso. Então nós precisamos entender, descansar no Senhor, fazer a nossa parte para que Deus venha fazer a dele. Não adianta a pessoa se desesperar, ir num banco fazer mais empréstimo, se endividar mais, não, já se endividou. Ore e diga: Senhor, eu não tive sabedoria, eu errei, eu fiz isso, mas me dá uma luz, me dá direção para sair desse problema, Pai. Descansa nele, deixe Deus trabalhar.
Deixe Deus no tempo dele, ele vai resolver cada coisa. Tudo é no tempo do Senhor, que é diferente do nosso. Então que você fique com esta palavra no teu coração, que você aprenda a lançar a ansiedade para o Senhor, que você aprenda a deixar Ele cuidar de você. Ele tem cuidado de vós. E não esqueça que outras pessoas passam pela mesma situação, isso não é única e exclusivamente sua, não. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas por completo. E que o Espírito Santo, Pai, fale mais, convença elas da justiça, do juízo e do pecado. Que o Espírito Santo ministre cada dia mais essa palavra no coração deste homem e desta mulher. Que eles aprendam a descansar, confiar e esperar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso estado, no nosso país. Eu te agradeço porque a tua mão de poder é sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.